Bem, gente, vamos começar então. Acho que a gente já deu aí um tempo de tolerância para o pessoal chegar. Antes da gente entrar no assunto de hoje, eu quero orar com vocês para que o Senhor possa guiar aqui o nosso coração e a gente possa, de fato, ser tocado pelo Espírito de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos então. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse dia, porque o Senhor, Deus, tem sido bondoso conosco e tem guiado nossos corações nesse tempo onde talvez estejamos angustiados, mas queremos, Senhor, que tu tenha piedade de nós e que a tua graça possa estar superabundando em nossa vida, como de fato sabemos que está, porque estamos em Cristo Jesus. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Só um minuto, gente. Vamos lá, então. Deixa rapidamente eu revisar o que a gente viu na semana passada. A gente conversou um pouco sobre a ideia de que o meio também é a mensagem. Não sei se vocês lembram, mas a gente trabalhou a ideia de que o conteúdo da mensagem é importante, mas o meio pelo qual essa mensagem também é importante. Também faz parte da mensagem. Então a ideia é que o meio ao qual o conteúdo está sendo entregue também é uma parte da mensagem. Tendo posto isso, a gente consegue entender que a disciplina eclesiástica ela não é apenas o conteúdo do evangelho, mas a forma como a disciplina eclesiástica é implementada, é aplicada, diz respeito também ao evangelho. Então, entenda, a gente viu que o conteúdo da disciplina nos conduz ao evangelho, mas a forma da disciplina, ela tanto procede do evangelho, como também nos conduz ao evangelho. A ideia, então, central é que o meio, ou seja, a forma pelo qual o Senhor nos ensina, é também a mensagem. Uma outra ideia que a gente construiu durante a última aula, e aí vou aproveitar para já fazer um resumão aqui, porque a gente teve dificuldade com o vídeo, é a ideia entre a estrutura e a vida. A gente conversou sobre pessoas que acreditam numa igreja onde ela não tem nenhuma estrutura, nenhuma organização, nenhuma hierarquia, e essas pessoas que acreditam nisso, por outro lado, acreditam numa igreja extremamente orgânica. Ou seja, você tem uma organicidade maior, você tem pessoas que buscam uma vida de comunhão maior, e por outro lado, você tem essas mesmas pessoas acreditando que a igreja ela não tem que ter uma organização, uma estrutura ou uma hierarquia. E aí a gente conversou sobre o fato de que a gente precisa entender a igreja não apenas enfatizando mais a sua organização em detrimento da comunhão, e nem a comunhão em detrimento da organização. A organização, a hierarquia da igreja, ela é instituída por Deus e ela faz parte também da mensagem do evangelho. Portanto, nós cremos numa igreja onde ela é, de um lado, organizada, ela é hierarquicamente organizada de acordo com a palavra, e do outro lado, a gente tem essa mesma igreja também vivendo uma vida de comunhão, vivendo uma vida de relacionamento, vivendo uma vida de organicidade, de acordo com a palavra de Deus. E para isso, a gente utilizou do exemplo de que da treliça e da videira. Não sei se vocês lembram disso. A treliça como sendo a base que sustenta a videira. A videira é aquela planta que ela vai crescendo, se apoiando na sua estrutura. E a gente viu que a Igreja do Senhor é isso. Ela tem a sua estrutura,
mas a estrutura ela não é a vida da igreja. Ela é a parte onde a vida, a organicidade se apoia para que ela cresça. Portanto, tanto a organização quanto também a hierarquia, elas contribuem para o crescimento da vida da igreja. Isso aqui foi uma outra ideia que a gente trabalhou, e eu quero então ir para o terceiro ponto da revisão. A gente viu que o mundo não define o que é amor. Veja muito bem, o mundo não define o que é amor. A igreja define o que é amor para o mundo. O mundo tem um conceito de amor. E a igreja não segue esse conceito. E não tem esse conceito como direção, como parâmetro para a sua vida. Pelo contrário, a igreja do Senhor é quem define o que é o verdadeiro amor para o mundo. Essa é uma ideia central e essa é uma ideia que a gente vai trabalhar durante todo o restante do módulo, é o fato de que a igreja do Senhor é chamada por Deus para amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A ideia do amor, então, não procede do mundo, não procede de um sistema do mundo, mas a ideia de amor, ela procede de Deus, procede das Escrituras Sagradas. Então, o que eu quero pensar hoje com vocês é pensar, mas tentando fazer um diagnóstico do que é que nós vivemos hoje. O que é que a Igreja do Senhor, hoje, aqui no Brasil e no mundo também, tem experimentado, tem vivido no que diz respeito às ideias acerca do amor. Porque quando a gente vai pensar acerca da disciplina eclesiástica, nós estamos falando de amor. A gente está falando de uma forma de aplicação do amor. E, portanto, antes da gente aprofundar um pouco mais no que é que a Escritura fala de forma mais detalhada acerca disso, eu quero dar um panorama geral para você, e é esse o objetivo dessa aula, do que talvez os nossos corações estejam idolatrando. O que é que nós temos experimentado, né, como crentes no mundo, e como que essa experiência de crentes no mundo tem nos conduzido muitas vezes a uma idolatria do amor. Talvez a gente não verbalize isso, talvez a gente não ache que isso seja uma realidade, mas nós vamos ver que existem certas posturas, certos detalhes que são evidências de que muitas vezes o nosso coração está inclinado e aí da história do mundo. John Lennon, ele disse o seguinte: tudo o que você precisa é de amor. Tudo o que você precisa é de amor. Você não precisa de mais nada. Você só precisa de amor. E aí, essa perspectiva é uma perspectiva que evidencia uma realidade. É a realidade de que o amor na nossa sociedade, sobretudo a sociedade ocidental, tem uma característica de ser aquilo ao qual os homens se debruçam e buscam incessantemente. Tanto que a frase é: tudo o que você precisa é de amor. Não é suficiente. O amor, ele é superior a todas as coisas. O amor é os critérios da vida. O amor, o amor, o amor. E aí a gente precisa, então, entender o que é esse amor, como é que ele é definido, quem é que diz o que ele é. Nós sabemos que é só o Senhor que faz isso. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui, para a gente pensar um pouco nela. Como as nossas concepções culturais sobre amor, perceba muito bem, como as nossas concepções culturais sobre o amor hoje em dia impedem que aceitemos a membresia
e a disciplina da igreja. Em outras palavras, como que as concepções culturais que nos cercam, como que aquelas coisas que nos cercam nos influenciam de tal modo que a gente olha para a disciplina e a gente olha para a membresia da igreja e a gente desconfie desse tipo de coisa. E a resposta a essa pergunta é a seguinte: temos feito do amor um ídolo que nos serve. E desse modo, redefinindo o amor como algo que jamais impõe julgamentos, condições ou ligações obrigatórias. Então, veja, a grande influência que nós recebemos da sociedade que nos cerca acerca do amor é uma influência ditatorial. É a ideia de que o amor ele tem o papel de me servir. Então a gente começa a entender o amor como uma coisa que não impõe julgamentos. O amor ele não julga. O amor não dá condições. O amor não dá para você. É uma coisa vaga e como a gente também ouve muito durante esse período, o amor ele é livre. O amor é livre. E nós sabemos muito bem que isso não é verdade. O amor, quando nós entendemos que o amor é livre, nós acabamos caindo no erro de o considerar exatamente como Deus. Porque o amor não é soberano. O amor, ele é submetido, ele é submisso ao próprio Deus. Por isso que é o próprio Deus que define o que é amor. Então, a gente começa a imaginar algumas coisas e que, infelizmente, tem sido uma realidade. É o fato de que, por exemplo, muitas pessoas tentam adulterar a doutrina da igreja. A nossa forma de pensar é uma forma de pensar que é extremamente influenciada pela cultura. E não só pela cultura, a nossa forma de pensar é extremamente influenciada pelas nossas ações pessoais. Então, quando nós ousamos questionar doutrina que é revelada na Escritura, a partir de achismos, nós começamos a perceber que, na verdade, o que o nosso coração está buscando é um cumprimento do meu desejo naquilo que eu tenho buscado. Então é mais ou menos o seguinte: eu começo a pensar a igreja do jeito que eu quero. Eu começo a achar que a igreja tem que ser do jeito que eu acho. Eu começo a achar X, Y, Z. Porque eu creio plenamente que agora a igreja ela serve a mim. E a gente vai, então, desenvolver essa ideia. Agora, perceba, nós vivemos num mundo onde toda a associação é negociável. Toda a associação é negociável. Qualquer relação que a gente tem é um tipo de relação que a gente negocia, que a gente põe de um lado os prós e põe do outro lado os contras. E a gente tenta pesar as duas coisas, negociar essas duas coisas, para que a gente tenha, então, um resultado satisfatório para a nossa condição. Então, eu quero ler aqui para vocês um trecho do livro, que ele diz o seguinte: todos nós agimos independentemente, e todos os relacionamentos e situações da vida são um contrato que pode ser renegociado ou cancelado. Quer estejamos lidando com o príncipe, com o vendedor, com o chefe, com a urna eleitoral, com o juiz de tribunal, ou, é claro, com a igreja local. Estou comprometido essencialmente comigo mesmo e em maximizar minha vida, minha liberdade e em buscar a felicidade. Veja, nós vivemos num mundo onde a associação ela se dá com um objetivo. E qual é esse objetivo? Qual é esse comprometimento essencial de uma negociação? É que eu tento maximizar minha vida, eu tento maximizar as minhas liberdades, eu tento, então, buscar minha felicidade. A base de uma associação é exatamente essa. Quando a gente vai no mercado e escolher um produto ou outro, a gente vai procurar o que é melhor para a gente. Se é mais barato, se está na qualidade que você quer, etc, etc.
O ponto é que nós buscamos essencialmente aquilo que diz respeito ao nosso desejo. E ele continua falando o seguinte: entre os meus vários relacionamentos, posso optar por me identificar com outro grupo. Ou seja, talvez eu não me identifique com esse. Então, o que é que eu faço? Eu vou e busco um outro grupo. Mas quando é que eu busco outro grupo? E aí ele diz: apenas enquanto isso for comprovadamente favorável à minha pessoa. Opa! Qual é o ponto aqui? O que é que eu julgo para ir atrás de outro grupo e não aquele que eu estou? O que eu julgo é se isso é favorável a mim ou não. E ele finaliza então dizendo: quando, no decorrer dos acontecimentos humanos, faz-se necessário remover os laços que ligavam aos outros, eu os removo. Quando, no decorrer da nossa vida, começam a acontecer coisas que nós simplesmente decidimos não mais seguir, não mais desejamos isso, nem queremos, nós simplesmente cortamos os laços. Um exemplo simples do nosso dia a dia. Quando eu começo a ver que o mercado começou a levantar o seu preço, eu simplesmente vou para outro. Quando eu vejo que certo produto não está mais fazendo aquilo que eu desejava, eu simplesmente troco ele. E isso é exatamente o que acontece quando a gente fala de igreja. Muitas vezes a gente tem a ideia de igreja exatamente dessa mesma forma. É uma ideia de associação negociável. Eu negocio com a igreja. Eu estou com a igreja até o ponto que eu estou de acordo com ela. E perceba, o que a gente está pondo em jogo são os nossos desejos e os nossos achismos. São as coisas que nós desejaríamos que tivesse, que me agradasse, mas não tem. Então, por isso aqui não é muito legal. E essa relação de negociação com a igreja, ela se dá de forma muito clara também. A gente tenta, de um lado ou de outro, alterar isso e ficar negociando conosco mesmo o que é que deveria ter, o que é que não deveria, como é que faria isso, como é que não faria, para que dessa forma eu continuasse aqui ou não. E uma outra realidade que eu quero compartilhar com vocês é uma realidade mais do nosso contexto, certo? Nós vivemos num mundo que é fruto de uma sociedade romântica. E é daí que deriva, via de regra, basicamente, todas as nossas decisões. Nossas decisões são, via de regra, decisões, elas não são mais bíblicas, mas elas sempre buscam uma direção afetiva. E sobre isso, eu também quero ler aqui um trecho do livro que diz o seguinte: o amor romântico do fim do século XVIII e do século XIX difere principalmente das concepções mais bíblicas a respeito do amor, geralmente desta forma. Veja o que é que a gente precisa entender aqui. Para o amante romântico, o ponto absoluto de referência moral era uma fidelidade exclusiva ao relacionamento amoroso e a sua maximização. Todos os outros laços sociais, familiares, de camada social, religioso, profissional e etc., tornavam-se secundários e finalmente dispensáveis por causa da preservação desse relacionamento humano primordial. O que é que ele está dizendo aqui? A ideia é que o amor romântico, ele põe em primeiro lugar o desejo daquele que está sendo impulsionado. E, portanto, esse amor é a direção que vai dar toda a vida. Veja o exemplo que ele deu aqui. O que é que importa para um amante romântico? O que importa é o amor que ele está tendo com seu parceiro. Portanto, todas as outras relações familiares, relações profissionais, relação moral, todas essas coisas, elas são simplesmente uma consequência e são submetidas ao amor que ele tem exercendo no seu objeto, que é um ao outro. Então, veja, o amor romântico, ele começa a ter uma característica agora de protagonista nas decisões.
ele não mais está metido, por exemplo, a uma decisão moral. Eu ser amante de alguém é pecado, é errado, porque esse outro alguém já é casado, por exemplo. Isso é uma decisão moral. O amor romântico ignora e diz, não, ora, decisão moral não importa, o que importa é que eu amo a essa pessoa. E, portanto, a decisão moral ela fica submetida exatamente ao amor, suposto amor, né, o amor romântico. E aí ele continua e diz o seguinte, Giddens não utiliza o termo idólatra para caracterizar o amor romântico, mas é isso que ele é. Enquanto Agostinho reconhece que os seres humanos só encontrarão descanso completo em Deus, o amante romântico encontra a plenitude de sua alma no outro, no amor. Gente, veja como isso é uma coisa séria. Agostinho, em todos os seus livros, trata o amor de forma mais impressionante, como algo a ser lido e que você, de fato, se deleita no que ele diz acerca do amor. E é interessante porque Agostinho dizia que nós só encontramos descanso em Deus, né? A minha alma só estará descansada quando eu me encontrar com o Senhor, quando eu estiver em Deus. E paz, terei tranquilidade quando estiver em Deus, mas quando eu estiver agora no outro, no amor. Então, se esse amor que a gente está falando, o amor romântico, consiste apenas nisso, eu mesmo me torno o verdadeiro objeto da minha afeição. Porque eu posso dizer para o outro, eu amo você, mas na verdade eu não amo o outro. Na verdade o que eu estou falando é que eu amo a forma como o outro me faz eu me sentir. Eu amo a forma como o outro me faz eu me olhar. É a forma como o outro dá atenção a mim que me faz ser pleno, ser completo. Portanto, o amor romântico ele tem essa característica, e infelizmente isso é uma verdade, é uma característica que nós temos trazido para dentro do nosso coração e da nossa vida. Né? É o fato de que, quando nós olhamos então para o outro e dizemos, ora, eu amo você, nós não estamos falando isso e nem pensamos nesse tipo de coisa de uma perspectiva bíblica, mas nós pensamos isso que, na verdade, eu não amo verdadeiramente o outro. O que eu amo é a forma como o outro faz eu me sentir. E dessa forma, então, de fato, qual é o grande objeto de afeição de alguém que se comporta e pensa dessa forma? A não ser o próprio eu, a não ser o próprio umbigo. No final das contas, o amor romântico ele não é um amor que se dá ao outro, mas é um amor que se dá para si mesmo. É um auto-amor. É um amor que busca uma individualidade. E é isso exatamente que o nosso mundo tem experimentado. É um mundo extremamente individualizado. Então a gente precisa começar a entender como é que então o amor é expresso dentro da igreja. Se uma igreja entender que o amor deve ser uma questão de autoexpressão e autorrealização, veja, se a igreja começa a entender que o amor não é uma coisa que é direcionada a Deus, mas é uma coisa que tem apenas como objetivo a autorrealização dela, da igreja. Veja muito bem, as classes de escola dominical, os pequenos grupos e outros ministérios se dividiriam demograficamente, porque os crentes se tornam mais preocupados em encontrar pessoas que compartilhem de suas experiências de vida do que em encontrar pessoas velhas com quem podem aprender e pessoas mais jovens a quem podem discipular. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Efésios falando sobre a largura e a profundidade do amor de Deus. E a ideia da largura e da profundidade do amor de Deus é o seguinte: a profundidade é ir até o próprio Deus, enquanto que a largura é nós sermos igreja de modo completo. O que é ser igreja de modo completo? É seguir o processo bíblico
que é instituído para que Cristo seja desenvolvido em cada pessoa. Os mais velhos ensinam os mais jovens, porque eles têm mais sabedoria, enquanto que os mais novos são discipulados pelos mais velhos, porque eles são a força que os mais velhos não têm, mas eles seguem a sabedoria que eles não têm, mas os mais velhos têm. Quando nós pensamos em igreja, nós pensamos na completude do corpo. Nós não pensamos no que é melhor para mim, no que é melhor para você. Nós pensamos no que é que a palavra de Deus nos orienta para que sejamos cada dia mais de acordo com Cristo. Nesse sentido, então, a ideia do amor autoexpressivo da igreja precisa encontrar o seu limite na palavra de Deus. Então, nós devemos buscar a integralidade de todos, porque é assim que a palavra de Deus nos chama a viver uma vida de igreja, e é assim que nós somos ensinados a caminhar uma vida de igreja. Enquanto que, do outro lado, nós temos várias pessoas que pensam, por exemplo, que nossas reuniões, nossos encontros devem ser reduzidos a uma autoexpressão de amor, no sentido de que a gente precisa fazer essa diferenciação demograficamente e não pensar nessa largura que é posta pela palavra de Deus, para que a gente possa experimentar a vida de Cristo. Então, quando o amor começa a ganhar essa conotação, uma conotação de autoexpressão dos crentes, é um lugar, o amor agora é o lugar onde não mais o evangelho é pregado, mas agora a ideia é que eu seja alimentado, é que o amor ele está sendo direcionado a mim. Eu sou aquela pessoa que precisa de um acessório para que o nosso eu seja completo, né? E o David Powlison, ele fala muito bem sobre isso, ele diz o seguinte: nesse novo evangelho, os grandes males a serem corrigidos não exigem qualquer mudança fundamental de direção no coração humano. Ou seja, esse evangelho que agora busca mais um propósito terapêutico para o meu coração, eles não exigem agora mais uma mudança fundamental de direção do coração humano. Em vez disso, o problema repousa em meu sentimento de rejeição por parte dos outros. O problema em minha experiência corrosiva sobre a vaidade da vida. Meu problema em meu sentimento agitado de autocondenação e falta de confiança. Na ameaça iminente de aborrecimento, caso a minha música seja estragada. Em minhas reclamações exageradas quando um caminho árduo e longo está pela frente. Essas são as necessidades importantes sentidas hoje em dia, às quais o Evangelho se dedica a satisfazer. Jesus e a Igreja existem para fazer com que você se sinta amado, importante, aprovado, entretido e edificado. Esse Evangelho ameniza os sintomas angustiantes. Ele o faz sentir-se melhor. A lógica desse evangelho terapêutico é um Jesus ao meu dispor, que satisfaz os desejos individuais e abranda as dores físicas. Querida, infelizmente, essa é uma realidade na nossa vida. Muitas vezes nós lidamos com o evangelho de uma forma terapêutica, exatamente porque nós somos seres extremamente necessitados e achamos que o evangelho é algo dado por Deus para que o Senhor possa curar meus problemas, minhas questões que dizem mais respeito aos meus pecados do que necessariamente aos outros. Mas o evangelho do Senhor Jesus é algo muito mais que isso. Ele não é simplesmente um evangelho dado a nós para que a gente comece a lidar com ele como se fosse um remédio. Mas o evangelho do Senhor Jesus é dado a nós para que nós vivamos com o Senhor. E muitas vezes a vida com o Senhor não será uma vida terapêutica. Não será uma vida terapêutica. Para isso, eu convido você por exemplo, ler 1 Samuel, 2 Samuel, ler alguns salmos, os salmos imprecatórios principalmente, ler Lamentações de Jeremias,
você vai perceber que o Evangelho do Senhor Jesus, muitas vezes, não é terapêutico para a gente. O amor romântico mente e nós acreditamos nessa mentira quando nós cremos que tudo que é dado a nós precisa ser dado como se fosse um remédio, como se as coisas ruins que nos acontecem fossem coisas por si só, sem sentido. Mas nós cremos no Evangelho de Jesus, onde ele diz que, apesar das coisas talvez não saírem da forma que a gente imaginasse que saísse, da forma que nós desejássemos que elas fossem, ainda assim o Senhor está no controle de todas as coisas. E ainda assim ele é glorificado. Então, o nosso processo terapêutico talvez seja passar, assim, por dificuldades. Mas o fato é que nós não podemos nos render a uma mentira amorosa, que é a mentira do amor romântico, submetendo todas as coisas que cercam a nossa vida a um amor que não é objetivo, é um amor extremamente objetivo, que só existe na ideia das pessoas e que de fato não é revelado pelo Senhor Deus. Infelizmente, essa é uma realidade que nós vivemos. E dessa forma, nós também começamos a experimentar outras realidades, como, por exemplo, a realidade de um consumismo gigantesco. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas consomem e consomem muito. Nós consumimos e consumimos muito. Nossas relações, muitas vezes, são relações que se espelham numa relação consumista. Infelizmente, não tem como evitarmos, muitas vezes, a relação que nós temos com uma igreja é, da mesma forma, uma relação consumista. Muitas vezes, a relação que nós temos com a igreja, a mesma relação que nós temos quando a gente compra um pote de leite condensado. Se esse leite não suprir os desejos que eu tinha para ele quando eu comprei, então ele não serve. Quando a gente olha para a igreja, e a igreja não supre aqueles desejos que eu tinha antes de entrar nela, eu saio. Infelizmente, a relação que nós temos, muitas vezes com a igreja, ela é uma relação que é direcionada por um amor romântico, que desemboca num consumismo exacerbado, de tal forma que até a nossa relação com a Igreja do Senhor se torna uma associação que pode ser alterada da forma como a gente deseja que ela seja. E aqui é uma dificuldade muito grande, porque a igreja ela não foi feita para que nós fôssemos satisfeitos, né? A igreja tem um único objetivo de glorificar a Deus. A igreja tem um único objetivo de louvar a Deus, de proclamar o reino de Deus. E não tem para onde correr. Muitas e muitas vezes, eu e você seremos convocados pelo Senhor a fazer coisas que nós não desejamos e talvez não ficaremos satisfeitos com elas. Mas somos chamados a isso. Então, talvez numa relação que você tenha com a igreja, ela não seja necessariamente, dentro desse panorama, né, que a gente pôs aqui de consumismo, talvez você não saia dela, né? Mas talvez você esteja na igreja ainda. Mas mesmo estando na igreja, pequenos detalhes começam a ser feitos, né? Começam a ser lidados, vividos, como se você estivesse no supermercado mesmo. Você começa a escolher o que é que você quer, o que você não quer. Você começa a achar que talvez da forma X, Y ou Z fosse a forma correta. E você nunca usa nenhuma justificativa bíblica para sustentar as opiniões. O fato é que nós não podemos, meus queridos, lidar com a igreja como se a gente estivesse dentro de um supermercado comprando e fazendo feira, escolhendo o que eu quero ou o que eu não quero. Mas nós somos chamados a servir o Deus dessa terra da forma que ele colocar para nós servirmos. Aqui, já caminho para o final, duas coisas. Dois problemas da sociedade consumista. O primeiro problema é: as pessoas acreditam que as coisas tangíveis devem ser trocadas.
Roupa, a gente tem que trocar. Sapato, a gente tem que trocar. Comida, casa, celular. São coisas da nossa vida. São coisas que nós compramos, que nós lidamos. Então, a gente tem sempre a ideia de que a gente tem que trocar essas coisas. É a ideia de trocar coisas deste mundo, ainda neste mundo. Nós buscamos a nossa tranquilidade, o nosso descanso, a nossa paz e nossa alegria neste mundo ou nesta época. Quando nós começamos a lidar com a igreja como se de fato ela fosse um produto de supermercado, o que acontece é que nós estamos sendo enredados por essa lógica mundana. É o fato de que a gente está buscando tranquilidade, descanso e paz nas coisas deste mundo, porque no final das contas nós não estamos olhando para a igreja como se ela, com os olhos de alguém que avalia a partir do ponto de vista dos nossos desejos. E a partir do ponto de vista dos nossos desejos e achismos, nós então julgamos se a igreja é boa ou não a partir da palavra de Deus. Mas o segundo problema é a ideia de que não tem nada de que a primeira não a partir da palavra de Deus. Mas o segundo problema é a ideia de que não tem nada de que a primeira coisa que precisa ser mudada. Não tem a ideia de que a primeira coisa que precisa ser mudada é o próprio coração de uma pessoa. O consumidor pergunta: o que os meus apetites revelam? Estou desejando as coisas certas? Uma mentalidade consumista tem uma obsessão desordenada e enganosa pelos objetos de seus desejos, em vez de pelas qualidades desses desejos. O problema é que nesse mundo consumista a gente não acredita. Nunca, dificilmente isso acontece, que o problema deve ser que o problema é só ação. Via de regra, nós acreditamos que o problema será resolvido quando nós mudarmos todas as coisas. Quando todas as coisas mudarem. Quando aquela coisa não for mais daquele jeito. Ou se a cadeira não for colocada daquele jeito. Se tal coisa não for não for desse jeito que eu estou pensando. Enfim, a gente pode pôr aí N exemplos. O fato é que nós nunca achamos que a primeira coisa que tem que ser mudada é o meu e o seu coração. E isso é uma influência exatamente do consumismo. Tudo tem que ser mudado a partir do meu desejo, a partir do meu desejo de consumir aquilo que o Senhor tem me dado. E, portanto, a gente, infelizmente, de fato, começa selecionando a igreja, que a gente está a partir dos nossos desejos, e, de outra forma, talvez você esteja na igreja, selecionando a igreja, que a gente está a partir dos nossos desejos, e, de outra forma, talvez você esteja na igreja, mas você vai selecionando o seu serviço, o que você gosta e o que você não gosta. Enfim, e o ponto é que nós não somos chamados para caminhar com o Senhor, visando os nossos desejos. E aí, uma observação bem interessante que o Jonathan Lima traz no livro é o seguinte, ele diz: as habilidades que nós desenvolvemos no shopping serão transferidas para a vida da igreja. Existem formas de amor que precisam respeitar uma hierarquia. Os nossos amores precisam ser ordenados. Os nossos amores não podem ser desordenados. E é esse o grande erro do romantismo. É o erro de ter um amor desordenado. É um amor que está fora de ordem. É um amor que não é de acordo com aquele lugar ao qual ele foi criado. Por isso que ele assume um papel de idolatria de Deus na nossa vida. Então, nós precisamos entender que as nossas relações exigem tipos de amor diferentes, qualidades de amor diferentes. Você ama sua esposa de uma forma. Eu amo a Amanda de uma forma. Você ama o seu filho de outra forma. Você ama a sua igreja de outra forma. Você ama seus amigos de outra forma. As
a expressão de amor, elas são manifestadas de várias formas. O ponto é o seguinte: quando nós não temos cuidado em pôr essas ordens no lugar, nós acabamos extrapolando um problema sério e o amor começa a ser protagonista dessa história. Nós precisamos ordenar esses amores. Eu não devo amar mais a minha esposa do que a Deus. Eu não devo amar mais meu cachorro do que os seres humanos. Eu não devo amar mais a minha igreja do que a Deus. Eu não devo amar, e aí a gente vai pondo eu não devo amar, e aí a gente vai pondo uma meu trabalho do que minha esposa. Eu não devo amar mais, e aí você vai pondo, vai pondo, vai pondo, vai pondo, vai pondo. O ponto é, o Senhor nos chamou para sermos servos dele da forma que ele desejar que nós somos chamados. E a gente vê isso na palavra de Deus. Portanto, nós não devemos avaliar as experiências. Nós não devemos avaliar nossa vida a partir daquilo que experimentamos. Nós não devemos avaliar a nossa vida a partir daquilo que a gente vivenciou. Mas a gente precisa olhar para o coração. Nós não avaliamos as experiências, mas nós avaliamos o nosso coração. E a única coisa que pode julgar o nosso coração é a palavra de Deus. E não há outra coisa que possa fazer isso. E o Senhor nos chama na sua palavra a sermos submissos às autoridades da igreja do Senhor. Se nós retirarmos isso, se nós retirarmos a disciplina da igreja, nós estaremos cedendo à mentira do amor romântico, à mentira do consumismo. Porque nós estaremos alterando a natureza da noiva de Jesus Cristo. Eu quero fechar esse estudo hoje pensando com você sobre o quinto mandamento. O quinto mandamento, a partir da interpretação aqui do Catecismo Maior de Westminster. Eu quero abrir aqui. Deixa eu abrir a pergunta 123. Eu quero que você perceba como que nós somos chamados pelo Senhor a sermos submissos às autoridades e como que isso deve ser feito. Eu vou ler aqui para vocês a pergunta 123, a 124 e a 125. E então depois eu quero passar para você fazer em casa, para você meditar na pergunta 127. Eu vou ler então aqui, acompanha aí comigo, pergunta 123, diz o seguinte. Deixa eu mandar o link aqui para vocês, eu acho que vai facilitar, só um minuto. Catecismo Maior de Westminster. Coloquem aí no... Coloquem no Google que vocês vão... Cliquem nesse link que vocês vão conseguir abrir lá. Eu vou começar a ler e quando vocês encontrarem, vocês me acompanham, tá? Pergunta 123 diz o seguinte. Qual é o quinto mandamento? E a resposta. O quinto mandamento é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pergunta 124. O que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? Resposta. As palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que, por ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Pergunta 125.
Porque os superiores são chamados pai e mãe. Porque em todos os deveres para com os seus inferiores, eles devem, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com aqueles, conforme as suas diversas relações. E para levar os inferiores a cumprirem os seus deveres para com os seus superiores, pronta e alegremente, como se estes fossem seus pais. Existem aí várias perguntas, ela vai até a pergunta, deixa eu só avançar aqui um pouco, até a pergunta 133. Da pergunta 123 até a 133, o Catecismo Maior vai trabalhar a ideia de autoridade, a partir do mandamento honrará teu pai e tua mãe. O ponto, meus queridos, que eu então concluir aqui com vocês, é que nós não podemos ser enredados pelo nosso contexto de vida, não podemos ser enganados. Nosso coração não pode ser guiado por um amor romântico e também não deve ser guiado por um consumismo, quando nós estamos falando de Deus e quando nós estamos falando da sua igreja. Nós somos chamados pelo Senhor a sermos fiéis a Ele, da forma que Ele instituiu. Portanto, a nossa relação de autoridade com a igreja do Senhor, a relação que nós temos com o próprio Deus, é uma relação que exige nós submissão, porque a obediência que nos é requerida, ela não é baseada na nossa autossatisfação, mas apenas e apenas no Senhor ao qual nós servimos. Porque nós sabemos que a vontade de Deus é pura, é perfeita, é reta, é agradável para todos aqueles que creem nele. Portanto, não temos dúvidas de que, de fato, a vontade do Senhor, ela é a melhor, independentemente daquilo que a gente acha, independentemente daquilo que a gente talvez possa estar imaginando que poderia ser feito, mas nós descansamos no fato de que o palavra. Então eu quero deixar para você a 123 até a pergunta 133. Vocês possam entrar nessas perguntas e entender um pouco mais de como que essa relação de autoridade com o Senhor e com aquelas autoridades que ele instituiu abençoadas são ações do Senhor que revelam graça para com a nossa vida. E apenas isso. Não há nenhuma parte não há nada diante de Deus que possamos caracterizá-lo como um Senhor tirânico, longe de nós. A forma que Deus instituiu para isso, para governar o seu povo, é uma forma amorosa. E é nela, então, que nós vamos buscar. Na próxima aula, a gente vai ainda continuar fazendo alguns diagnósticos aqui da nossa vida, do contexto ocidental que a gente vive, como que os nossos círculos de vida influenciam a forma como a gente pensa a igreja, para que a gente possa ir identificando e diagnosticando esses problemas. E, por fim, a gente possa, então, desembocar aí na revelação do Senhor, olhando para a palavra de Deus, já destituído e já livre de todo o contexto, talvez equivocado, que nós venhamos, então, a ter acerca do governo e da disciplina da igreja. Vamos orar, então? Feche aí seus olhos onde você está, que eu quero orar por você. Senhor Deus, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor verdadeiro, que é sacrificial, que não é um amor ação como o nosso, porque o Senhor já é perfeito em si mesmo. Porque o Senhor não precisa ser amado por ninguém para se achar valoroso. Porque o Senhor é o Deus de todo o valor. Porque de ti procede qualquer valor. Porque o Senhor, Deus, é um Deus que não tem comparação a ti. Nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor derrame da tua graça sobre nossa vida, para que a gente possa cada dia mais, na relação com o teu povo, com a tua igreja,
na relação de Deus com aquilo que o Senhor instituiu para nós. Ser fiéis a Ti e viver de acordo com a Tua palavra. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus.